O tema da live de hoje é adaptação escolar, com essa maravilhosa, que é a Ana Clara. Eu vou deixar ela se apresentar, falar todo o currículo maravilhoso dela também. Muito obrigada pelo convite. É um assunto muito bacana, muito importante da gente conversar. Agora, falando um pouquinho sobre mim, eu sou pedagoga, psicopedagoga, tenho especialização em atendimento educacional especializado, neuropsicologia, reabilitação cognitiva, deficiência visual e psicopedagogia, né, que é a minha atuação hoje. Eu tenho uma clínica aqui em Goiânia e ali na clínica hoje nós temos atendimento psicopedagógico, reforço escolar, fonoaudiológico, psicológico. Então temos uma equipe multi ali É, e esse assunto de adaptação, ele está o tempo todo ali na nossa prática, né? Nossa vivência com essas três profissionais. E é um assunto muito bacana da gente conversar aqui. Que bom. Então vamos. Hoje a gente vai falar sobre adaptação escolar na prática, porque tanto eu quanto a Ana Clara, a gente gosta das coisas palpáveis, concretas, né? A gente gosta de falar, mas a gente gosta de falar colocando a mão na massa, explicando, não ficar só ali na demagogia, só nos exemplos, não. A gente é muito prática na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Com os nossos pacientes, enfim. E uma coisa que eu quero deixar assim muito bem claro, muito esclarecido aqui para vocês, é que é lógico que existe, né? A adaptação curricular ideal, mas existe o que é possível e existe não adaptar. Então, não é toda criança que vai precisar de uma adaptação curricular. Talvez a gente não consiga fazer uma adaptação ideal, mas é melhor do que não fazer nada. Então, existe a ideal, existe a que é possível e existe a nula, aquela em que você se omite de fazer realmente essa adaptação. Certo? O nosso objetivo aqui nessa live hoje é a gente tentar descomplicar essa adaptação, é a gente tentar mostrar aí um horizonte de possibilidades, porque acho que não é exagero, né, Ana, a gente pensar que são infinitas as possibilidades que a gente tem realmente de fazer uma adaptação para essas crianças e individualmente. Cada criança é única. Não dá para a gente aproveitar um currículo adaptado, não dá para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, né? E a gente tem que pensar também dessa adaptação, né? Se a adaptação ela é facilitar ou ela é tornar possível, né? Porque às vezes eu já recebi muito essa pergunta de professores quando eu vou nas escolas, né? Pedir uma adaptação, dar uma orientação, e aí os professores perguntam: mas eu não vou estar facilitando demais para esse aluno responder? E eu sempre trago essa pergunta, né? Porque uma criança que não precisa de adaptação nenhuma, ela está usando de um esforço cognitivo para realizar. Uma criança que precisa de uma adaptação, mas está fazendo algo que é totalmente distante para ela realizar, ela está usando de 2, 3 vezes mais de esforço cognitivo. Né? Então, quando a gente faz uma adaptação, a gente só está tornando possível um caminho. E eu gosto muito de pensar nessas rampas de acessibilidade que a gente tem na rua. Né? Então, eu consigo andar de uma rua para outra, atravessar a rua tranquilamente. Né? Eu vou ali de um espaço para o outro. Uma pessoa com cadeira de rodas, ela não consegue se não tiver uma rampa. Então, a rampa para aquela pessoa chegar mais rápido no lugar que ela está querendo. Aquela rampa está tornando possível a Possível, passagem que exata. aquela pessoa consiga chegar ao destino dela sozinha. Né? Que ela não precise de ninguém para carregar nos braços, mas que ela consiga sozinha, ter independência. E uma adaptação curricular é isso, né? Dar um pouco mais de independência para aquele aluno, para que ele consiga fazer sozinho. Né? É totalmente diferente isso. Perfeito, perfeito. Então, só para a gente esclarecer para o pessoal, hoje a gente vai falar o que é uma adaptação escolar, por que a escola precisa estar adaptada para as crianças com autismo ou outras comorbidades, né? Quem é que tem que se adaptar? É a criança que tem que se adaptar à escola, é a escola que tem que se adaptar à criança, as crianças autistas, principalmente aquelas que requer mais suporte, né? No nível 3 de suporte, elas têm capacidade ou não de frequentar uma escola regular, que eu acho que isso também é uma discussão que tem estado aí mais aflorado ultimamente, e assim, eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre isso, porque os professores estão cada dia mais exaustos, cansados, né? Enfim. Quem é que tem que ser, quem é que tem que adaptar, né? É a criança, é a escola, são as famílias, como que é essa adaptação, de onde que vai partir essa adaptação, quem é que tem que fazer essa adaptação, e na medida do possível a gente vai dar alguns exemplos também práticos, né, sobre isso. Antes da gente começar a falar sobre os temas específicos, eu vou ler aqui, tá? Um comentário de uma mãe, até para que vocês entendam por que a live de hoje é sobre adaptação escolar. Então, assim, são perguntas frequentes que eu ando recebendo no Instagram, e aí, por isso, a decisão de falar sobre adaptação escolar hoje nessa live. Então, um dos comentários foi assim:
A escola não faz adaptação porque acredita que o autista vai aprender da mesma forma que os demais alunos. Lembrando que nenhuma criança aprende igual a outra. Imagina uma criança autista. Aí o professor não sabe o que fazer, porque não elaborou o PEI desse aluno. O aluno fica desnorteado. Ele não progride, ele não quer ir para a escola, ele não faz tarefa de casa, ele não quer ficar em sala, ele agride o colega e nós, pais, somos cobrados se está tomando remédio ou não. Escola virou um pesadelo. Agora, isso é um comentário de uma família. Agora vamos ver os comentários de alguns professores. Sempre adaptei as atividades, nunca resolveu nada. Outra, a atividade de um professor é ter tempo hábil para adaptar tudo o que se passa em sala de aula, a dificuldade de um professor. Outro, precisamos de profissionais que nos auxiliem, ao invés de colocar pânico e dúvidas. Que maldade esse governo fez quando fez a lei que obriga crianças especiais a estarem em escola de ensino regular? Maldade com as crianças atípicas, com as típicas, com as famílias, com o professor. Todos sofrem por causa de uma lei feita só para engajamento, mas sem aprofundamento no assunto. Eu acho que é um assunto urgente. Assim, eu não confiaria esse assunto a outra pessoa, Ana Clara, senão você. Eu acho que você tem competência o suficiente para a gente conversar sobre isso, para a gente poder acalentar essas famílias e principalmente esses professores. Porque, na verdade, eu não sei colocar numa balança quem aí está passando por mais dificuldades nesse momento e, sobretudo, uma criança envolvida nisso tudo. Então, uma coisa que eu sempre falo é a gente tem que pensar que os adultos somos nós. A criança, ela está ali no meio. Nós é que temos que nos organizar em relação a isso, sentar e conversar, porque quem está tendo o maior prejuízo é o futuro e o desenvolvimento dessa criança. Sim. Infelizmente, a gente acaba caindo numa roda de conversa que é uma competição. E também um apontar de dedos, né? De quem que é a responsabilidade, quem faz, se ele não fizer, eu não faço. E aí começa, sabe, esse apontar de dedos. E enquanto isso, a criança tá ficando. Então, é tempo da gente pensar e tirar um pouquinho, assim, do ego mesmo e dessa transferência de responsabilidade, né? Cada um de nós tem uma fatia de pizza, né? Para a pizza inteira ficar completa, cada uma tem que ter a sua fatia. Porque se a gente pensar, a adaptação ela precisa ser coletiva. Não tem como a adaptação ser individual, né? No sentido de responsabilidade aqui. Cada um tem a sua responsabilidade e essa adaptação é coletiva. Porque quando a gente fala de adaptação, a gente não está falando só de pegar uma folha e tirar um pouco da demanda, grifar. Eu confesso para você que eu tô pegando uma raiva do tal do palavras grifadas, porque virou um copia e cola. E nem toda criança vai receber essas palavras grifadas da mesma maneira. Às vezes não vai fazer diferença nenhuma. Né? Nós temos um adolescente com autismo lá na clínica. Ele está com a gente já tem bastante tempo. E as escolas insistem em grifar palavras. E o que acontece? Ele apenas lê as palavras grifadas. Então, essa adaptação para ele não é funcional. Não funciona, né? Não é, ela é personalizada. Assim como a terapia é personalizada, a adaptação também tem que ser personalizada, né? Exatamente. Então, não é um copia e cola simplesmente. O que funcionou para um necessariamente não vai funcionar para o outro. Sim. E não existe isso assim de, aqui na escola nós temos 3 tipos de adaptação. Adaptação 1, 2, 3. Qual que você quer? Não, eu não quero nem a 1, nem a 2, nem a 3. Eu quero para essa criança em específico. Uhum. Né? E quando eu falo de adaptação, eu preciso entender que eu vou ter um objeto, vou ter uma folha, mas eu preciso da pessoa, do adulto também. Né? É um conjunto. Sim. Nessa pergunta aqui, sempre adaptei as atividades e nunca resolveu nada. Na minha cabeça, eu pensei assim: a gente poderia falar em duas coisas aqui. Talvez essa adaptação não foi personalizada para esse indivíduo, né? Por isso que ela não resolveu nada. Ou talvez essa adaptação e essa personalização ela foi feita só na escola. Essa criança em outros ambientes não estava tendo adaptações, não estava apta, às vezes, até a receber aquela instrução, aquele material, aquela atividade, né? Que é aquilo que você falou que é uma responsabilidade coletiva. Sim. E o que tem acontecido também, os profissionais vão até a escola, dão orientação do que deve ser feito na adaptação, ok. A escola faz a adaptação, porém, coloca todas as crianças com autismo na mesma sala para realizar uma atividade, uma prova. Se é uma criança que tem uma dificuldade atencional, que vai se desregular com um ambiente com barulho, enfim, e você coloca várias crianças com essa mesma dificuldade na mesma sala,
essa adaptação não serviu para nada, né? Você apenas diminuiu a demanda, grifou, trouxe algumas informações a mais ali para ajudar essa criança, mas a adaptação, ela precisa ser no ambiente, ela precisa ser na atividade, ela precisa ser na linguagem. É muito difícil adaptar. Mas traz uma adaptação na sua linguagem enquanto profissional, enquanto professor, família, na sua forma de pedir, na sua forma de ensinar, na sua forma de convidar, de provocar esses alunos para participarem da aula. Isso é adaptação. Eu estou adaptando, modificando a minha linguagem para tornar aquele conteúdo mais compreensivo, né? Compreendido. Então, eu preciso trazer essa compreensão para mim, né, do que é adaptação. Porque às vezes eu coloco a adaptação como algo tão difícil e aí realmente vai se tornar difícil porque eu tô colocando um patamar tão alto que aí eu não consigo alcançar. Perfeito, perfeito, perfeito. E aquilo que você falou, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que é realmente a adaptação escolar, né? Tirar o peso dessa adaptação, entender o que é o meu modo, mas principalmente entender a demanda do meu aluno, esquecer o diagnóstico e olhar a dificuldade. Então, assim, porque se eu coloco acima de tudo o diagnóstico, independente de ser o transtorno do espectro, mas vamos supor que seja um T21, que seja um TDAH, eles são indivíduos completamente diferentes. Então, a partir do momento que eu esqueço o diagnóstico e eu olho a dificuldade do meu aluno, a dificuldade dele é na alfabetização e ele é autista, aí sim. Primeiro, pelo menos você pode me corrigir se eu estiver enganada, mas primeiro eu vou na dificuldade e depois eu vou nesse cérebro. Como esse cérebro aprende? Então, primeiro de tudo, para a gente pensar numa adaptação, tem que pensar, vou adaptar o quê? Qual é a necessidade? Qual é a dificuldade desse aluno? Agora, é óbvio que, como você disse muitíssimo bem, é uma questão coletiva. Então, tem que haver o diálogo entre família, os terapeutas responsáveis e a comunidade ali na escola. Aí a gente entra num consenso. Que se todo mundo não tiver na mesma linha de raciocínio, trabalhando essa dificuldade, esse alvo nesse momento, isso que dificulta às vezes essa criança ou estar em sala de aula, ou ser alfabetizado, ou a ler, ou a escrever, né? Se a gente não tiver uma coesão ali, também não vai funcionar, né? Exatamente. Exatamente. Então, quando eu entendo isso, o processo vai ficando mais fácil, vamos dizer assim, né? É igual trazer o assunto PEI, que é algo também que dá uma discussão enorme, porque cada um fica jogando para o outro. Mas se a gente parar para pensar, o PEI é uma forma de olhar para aquele aluno e falar assim, opa, como que ele vai aprender essa disciplina? Qual a minha meta com ele nessa disciplina? Né? Isso me faz lembrar de uma coordenadora que sempre me mandava mensagem, a gente fazia as reuniões, ela falava assim, Ana Clara, você acha que conteúdo, essa matemática vai fazer sentido? Porque se a gente parar pra pensar, matemática é algo assim, né? Tão cheio de regras, tão difícil de compreender. Você acha que vai realmente fazer sentido? Ou você acha que a gente foca na matemática do dia a dia, né? E na cantina, e no supermercado, usar o dinheiro. E aí a gente se depara, quando a gente traz isso, se depara com uma família que, mas só vai usar cartão de crédito? Não precisa. Mas será que não precisa? Aí entra a adaptação coletiva. Uma pessoa tentou, uma buscou, mas aí veio a outra e dificultou, né? Então, a gente tira da gente e olha para a criança. Vai usar cartão, mas você tá falando por você que sabe fazer uma conta. Né? Ele ainda não sabe, então vamos trabalhar isso que ele vai precisar em algum momento. Né? Passou um valor errado no cartão, e aí, né? O que acontece? Então, quando a gente pensa aí no que é uma adaptação, é isso, né? É modificar. Eu vou modificar um conteúdo, eu vou modificar um ambiente, eu vou modificar a minha linguagem, eu vou modificar todo o visual ali, tudo aquilo que é demais, tudo que é em excesso. E pode ser um distrator, né? Exatamente. Hoje, graças a Deus, as escolas têm essa visão e aquele tanto de EVA das salas não tem sido permitido mais. Né? Por conta disso, é um distrator, gente. Não, você tira toda a atenção, deixa a sala com uma poluição visual que desregula algumas crianças. Então, adaptar é isso. Tô recebendo uma criança que vai se desregular se a sala tiver assim, assim, assim. Opa, vou adaptar. Eu adaptei. Né? Então, nisso de, eu não consigo preparar as atividades porque eu já faço o meu plano de aula. Eu não quero que você modifique seu plano de aula. Eu quero que você coloque um temperinho, um sal ali, ó, nesse seu plano, para que essa criança consiga aprender. E eu sempre gosto de usar um exemplo da criança com deficiência visual ensinando um mapa. Se eu pego um mapa e passo cola para ficar em 3D, né, em alto relevo, toda a sala vai aprender. Eu ia falar isso. A adaptação, no final das contas, ela beneficia todo o grupo. Ela deixa a aula mais interessante, mais dinâmica, mais divertida. Ela beneficia a todos.
Exatamente. Mas se eu não coloco um alto relevo nesse mapa, aquela criança não aprende. Ah, é difícil. O que que não é difícil nessa vida, gente? Uhum. Né? E se a gente olhar de fato, quando a gente permite isso, a gente encontra também muito mais sentido naquilo que a gente faz. Uhum. Porque Quando. Não, desculpa, pode falar. não, só ia falar, pensando que a gente vai mais frustrado, volta mais frustrado pra casa, vendo que ai, aquela criança não aprende, ai, não tem nada pra fazer. Agora, se a gente coloca aquele temperinho, nossa, hoje todo mundo aprendeu, foi tão legal, todo mundo participou, né? Às vezes é só uma forma de pensar, de flexibilizar. A flexibilidade cognitiva que a gente exige das crianças, às vezes falta no adulto. Perfeito. Aproveitando isso que você falou, e agora com essa fala sua, me veio aqui na cabeça. Vai sofrer de qualquer jeito. Vai sofrer se não fizer e vai sofrer fazendo. Só que se eu tô colocando isso como se fosse um sofrimento, né? Porque a pergunta, o comentário aqui é a dificuldade de um professor é ter tempo hábil, por exemplo, né? Porque, e aí você acabou falando, nossa, mas eu já faço o meu plano de aula, aí eu tenho que fazer alguma coisa. E aí isso gera um sofrimento, porque né, ele vai ter que fazer uma coisa a mais, mas ele já não vai sofrer de ter aquele aluno em sala, ou que é hiperativo, ou que é desatento, ou que tem um comportamento inadequado, ou que grita, ou que chora, ou que não para quieto, ou que dispersa a atenção dos outros colegas. Então, por que não tentar uma adaptação e algo que prenda realmente a atenção dessa criança, né? Eu acho que é bem por aí. Agora, quanto a esse comentário de falar, não se tem um tempo hábil, né? Eu acho que nas reuniões tem que ser discutido isso, né? Tem que se chegar num consenso, porque hoje não é um professor que tem uma criança neurodivergente dentro de sala. Se brincar, todos os professores terão crianças ou até mais de uma criança dentro de sala neurodivergente. Então, ali na hora, né, dessas reuniões, tem que se falar sobre esse assunto, né? Tem que se pedir ajuda, tem que se pedir socorro na própria ali, né? Naquela própria comunidade acadêmica ali, né? Com certeza, com certeza. Às vezes, mudar o olhar mesmo, né? A gente tem duas opções. Ou a gente começa a só reclamar e encontrar dificuldade, ou eu falo assim, olha, a partir de hoje eu não vou olhar para dificuldade, eu vou fazer diferente. Né? Uhum. Isso me faz lembrar de mim mesmo no início da minha carreira. Então, aquele negócio de, você só vai ter sucesso quando você tiver o seu consultório, o seu espaço, né? E eu atendia só domiciliar na época, e eu ficava muito com isso na minha cabeça. Aí um dia eu falei assim, opa, peraí. O sucesso não é onde estou atendendo, mas é o que eu estou fazendo. E a partir desse dia, pronto, acabou. Nunca mais olhei para isso. Então, às vezes, é a gente modificar. Se adaptar é modificar algo para permitir uma aprendizagem, eu também preciso adaptar o meu pensamento, a minha forma de enxergar, para modificar também, para permitir esse acesso. Sim, sim, sim. E aquilo, né, que você falou, a gente exige tanto de uma criança que ainda não tem a formação, né, ainda não tem uma maturidade, ainda não tem uma noção do amanhã, do futuro, porque a gente já foi criança um dia, e a gente exige tanto de uma criança, quer que essa criança se modifique, que essa criança entenda, enquanto somos nós os adultos, né? A flexibilidade que a gente quer nessa criança, a gente não está tendo, né? Aquilo que a gente quer que ela enxergue, a gente está querendo enquadrá-la num perfil. Então, assim, realmente, isso aí que você falou realmente é impactante de ouvir e é muito verdade. Sim. Uma das perguntas também que eu recebi era sobre o autismo nível 3, né? O autismo de suporte maior. E aí, eu sempre lembro do Samuel, impreterivelmente, não tem como eu não lembrar dele, né? Eu não vou falar algo que não seja da minha realidade, né? Por que não falar dele? Porque é um autista nível 3. Então, eu fico pensando assim, na época do Samuel, eu recebia muitas imagens, muitas fotos, muitas atividades dele, né? Nesse processo. E assim, o quanto se colocavam colegas do lado para auxiliá-lo, né, para ajudá-lo, assim, o quanto esses colegas ficavam motivados em ajudá-lo e o quanto o professor, tanto o professor regente quanto o professor de suporte, permitiam que o Samuel se amostrasse, como se fosse assim, né? Que ele pudesse mostrar o que ele sabe, que ele pudesse mostrar o que ele fez, que ele pudesse ir ao quadro. O Samuel, ele sempre, mesmo com toda a dificuldade que ele tem, com toda a limitação que ele tem, ele sempre participou de todas as atividades, dos grupos. Ele nas apresentações, por exemplo, sempre tinha um papel específico para ele, com aquela habilidade que ele sabia dar, e era sempre, é lógico que foi uma coisa gradual, né? No começo era sempre o apoio que estava ali do lado dele, mas esse apoio foi se distanciando e depois esse apoio virou o próprio colega. Então, quando alguém perguntar, uma criança dentro do espectro, um adolescente, porque o Samuel ele foi um adolescente dentro do espectro numa escola regular, né? Ele tem direito a essa escola regular, ele vai ser beneficiado de uma escola regular. Eu vou responder e depois eu gostaria que você respondesse, né?
Então a gente tem leis que amparam esse direito, né? Mas aquilo que a Ana Clara falou e que eu vou levar, né, agora, é uma responsabilidade coletiva, né? É uma responsabilidade da escola, é uma responsabilidade da família, é uma responsabilidade da equipe terapêutica. Mas sim, é possível, né? Desde que esteja todo mundo muito aliado ali, muito alinhado também nesse objetivo, que é fazer com que ele tenha acesso, que ele tenha possibilidades, que ele tenha chances. O tanto que ele vai é dele, o tanto que ele alcançar é dele. Então, se vocês quiserem saber a minha opinião, eu nunca restringi o meu filho, assim, em termos de aonde você acha que ele vai? Eu falei, eu vou dar a oportunidade. Ele vai até onde ele quiser. É lógico que eu nunca me iludi, né, e nunca sacrifiquei o meu filho em relação até onde ele poderia ir. Mas isso é um assunto para uma outra live. Mas e aí, o que você acha? Qual que é a sua opinião? Um autista de suporte mais elevado, ele pode frequentar uma escola regular? É uma pergunta assim que a gente sabe a resposta, né? Todo mundo sabe a resposta, mas que a gente às vezes acaba colocando uma dificuldade, eu vejo que por medo, né? Medo do que espera, medo do que tem que fazer. Medo Mas do desconhecido, propriamente dito, né? mas são tantos benefícios, porque vai além de você sentar naquela cadeira e você fazer uma atividade, de você fazer uma prova. Às vezes a gente foca nisso, sabe? Ah, mas não vai aprender. Ah, mas. Né? Mas vamos pensar no social, tanta oportunidade que vai ter, né? E você aprender aquilo que está disponível para você. Vamos sair dessa aprendizagem formal e vamos para o funcional. Vamos pensar, ok, não vai aprender como colega do lado, não vai fazer uma raiz quadrada como colega do lado, mas e de maneira funcional? O que esse adolescente pode aprender ali estando na escola? Né? E aí entra uma questão que não é uma regra, tá? Mas vamos colocar uma criança somente numa escola especial, né? E aí vamos colocar a criança na escola regular. Nós aprendemos por modelo. Não sei vocês, mas eu na academia, eu tenho que ficar vendo as pessoas arrumarem os aparelhos. Senão eu não dou conta, senão eu não vou arrumar. Eu fico assim, deixa eu ver como que ela tá arrumando, como que ela aumenta aquele banco, como que ela coloca o peso, porque aí depois eu vou imitar. Aí, pega uma criança que tem os mesmos comportamentos, ou às vezes nem são os mesmos, mas que não são comportamentos funcionais, né? E aí o outro vai querer imitar. Né? Não vamos longe. Eu tenho uma bebê de 6 meses e minha sobrinha de 1 ano e 10 meses. A minha sobrinha fala, anda, faz tudo. Minha bebê não, ela não tá engatinhando ainda, ela tá se arrastando no chão. O que a minha sobrinha de 1 ano e 10 meses tá fazendo? Ela tá se arrastando. Ela sabe andar, mas ela tem como modelo a priminha que tá se arrastando. Agora ela se arrasta. Aí a Maria Laura, que é minha bebê, falando, né? Só que ela, assim, olha, ela tá falando com você, só que ela dando só gritinhos. Aí a gente, fala com ela também, Melissa. Ela começou a dar gritinhos. Não, você sabe falar, fala com ela. Aí a gente vai pra escola, é a mesma coisa. Que modelo que você quer que o seu filho tenha? E a escola é um ambiente, assim, que traz muito disso para os alunos. É um ambiente, assim, é um divisor de águas para essas crianças com desenvolvimento neuroatípico. Eu acho, assim, é fantástico, é único, é indispensável. Tem que ir, tem que ir. Tem que Eu lembro ir. do Samuel dançando funk na escola. Vocês querem uma coisa mais legal do que isso? Os amigos estavam dançando, por que ele não vai dançar? Sim. Nossa, eu tenho a minha consciência assim muito tranquila, sabe? O que eu pude oferecer para ele em relação à escola, eu ofereci, né? Depois a gente pode até conversar sobre isso, mas o Samuel realmente ele parou no 9º ano, porque eu não via sentido dele ir para o 1º, o 2º e o 3º ano, se não fosse na escola em que ele estava, né, durante a vida dele toda. Então, a escola dele ainda não tem o ensino médio. Se tivesse, ele iria para o ensino médio, sim, mas ele iria para acompanhar os colegas dele, né? Ele iria para ampliar a lógica e tudo mais, mas assim, eu não vi sentido em ele fazer um 1º, um 2º ano em uma outra escola que ele não tinha raízes, que ele não tinha vínculos, enfim. Mas depois a gente pode, numa outra oportunidade, a gente pode, né, conversar sobre isso. Ana, vamos dar uma olhadinha nos questionamentos? O que você acha? Tem mais alguma coisa que você queria complementar que a gente não falou aqui? Não. A gente pode ir direto para as Perfeito. perguntas, Vamos os para as comentários aqui. Tá, eu estou passando aqui. Eu acho que alguns professores que não estão, acho que alguns professores não estão abertos para essa conversa quando se trata de adaptação. O que você tem para falar aí, enquanto eu vou ver a próxima pergunta aqui? Eu vejo duas questões aqui. Primeira, é o medo, né? A primeira questão que eu vejo aqui é medo. Medo de fazer, medo de como fazer. Será que eu vou saber fazer? É tudo muito novo. Às vezes, pra gente que trabalha na área, acaba sendo mais comum, né? Mas é fácil. Mas entra muito medo. E eu também vejo que entra muito a questão do
eu que estou na sala de aula, você fica com ele lá sozinho no consultório e Uma revira e defesa, dá né, orientação. Ana? Sim, Parece uma é, defesa. eu vejo muito isso, sabe? De se colocar num papel e num contexto muito difícil. Né? Então, se a gente se permite sair desse contexto, de enxergar só esse contexto, a gente vai ter mais possibilidades. Nem Uhum. tudo na vida. Quando a gente sai daquela defesa, a gente começa a enxergar mais. E Né? eu acho que a gente tem que enxergar assim, como é a minha vocação, é a minha profissão, foi isso que eu escolhi. Eu não tenho o poder de decidir, pelo menos, né, ainda. Vai que ela pode ter, vai que ela pode decidir um dia o aluno que ela quer ou que ela não quer em sala de aula. Mas enquanto ela não pode, né, eu acho que tudo que a gente. Até hoje, né, Ana? Eu acho que eu vou responder por você. Dá um frio na barriga toda vez que a gente pega uma criança nova, que a gente tem um desafio pela frente, que a gente, de repente, tem que aprender alguma coisa nova. Mas o negócio é encarar, né? Quando não existe uma outra opção, vamos encarar. Porque senão são dois trabalhos: o de sofrer e o de ter que encarar em algum momento. Eu Sim. penso dessa forma, né? A Erika falou também que ela tá passando por essa fase com o filho dela. Ela tem um filho autista nível 1 de suporte. Ele tem 6 anos, está no primeiro ano do ensino fundamental e ele já entrou na escola alfabetizado. Inclusive, ele já lê. Então, acredito que ela deve estar passando por essa dificuldade em termos de adaptação. Depois, se você puder dar a sua opinião, eu só queria falar para a Érita que um dia o Samuel estava no segundo ano, então ele estava com mais de 7 anos de idade, e aí eu cheguei para a professora e falei para ela, falei, como eu posso te ajudar, né? E aí ela foi muito sincera comigo e eu agradeço ela demais por essa sinceridade. Agradeço muito a escola que nos recebeu, nos acolheu e sempre me ouviu muito, que foi o Externato São José. Não estou aqui fazendo uma indicação de escola. Quem convive comigo sabe que eu não indico escola nenhuma. Porque cada escola ela é de acordo com o perfil, né, dessa família também. Então, às vezes, o que é bom para mim não é bom para você. Então, não estou aqui fazendo uma indicação de uma escola, mas o Externato São José ele me contemplou, ele me ajudou em vários aspectos e a alfabetização e ao meu filho, enfim. Né, eu sou muito grata a todos os professores ali, aos coordenadores, diretores, enfim. Mas quando eu conversei com essa professora, ela foi muito sincera e ela falou: olha, eu não sei o que fazer. Então, tanto a escola quanto essa professora permitiu, Érita, que eu levasse materiais complementares, como atividades extras, para o Samuel fazer. Então, o fato de eu conhecer um pouco mais o meu filho, de eu ter um suporte terapêutico, né, de uma equipe ali atrás, e eles terem aberto também essa possibilidade de eu inserir algumas coisas ali dentro, ampliou o conhecimento dessa professora, e a partir daí eu não precisei mais fazer isso, porque ela entendeu o que era adaptação, né, e que aquilo não era um bicho de 7 cabeças. Mas, mais uma vez, Ana, é aquilo que você disse, é o envolvimento desse tripé: professor, terapia e a escola. E a família. Sim. E aí ela até traz aqui embaixo que o filho dela lê, mas ele não aceita registrar as atividades, não quer ficar dentro de sala, só quer ficar fora. Ele só tem um cuidador e ela queria muito que o município deveria fornecer um mediador para auxiliar o professor regente. A gente não pode obrigar uma criança que tem uma dificuldade de ficar em sala. Né? Então, a gente precisa criar ferramentas, criar estratégias para permitir que essa criança fique fora de sala, né? Para auxiliar ali nessa regulação dela, compreendendo essa dificuldade dela, mas também exigir que essa criança fique dentro de sala, mostrando a ela a necessidade. Porque se a gente só fica cedendo, né? Ah, tá difícil ficar fora, tá difícil, tá difícil. Não, então vamos deixar ele lá fora. Ele vai ficar lá fora. Quando eu estava na sala de aula ainda, em 2016, eu tinha um aluno que ele só ficava deitado na rampa, porque na outra escola ele só ficava deitado na rampa, porque a mãe pediu pra ver, foi pegar o portfólio e ele não tinha uma atividade. Foi perguntar pra escola, a escola falou: ele só fica na rampa deitado, ele não aceita entrar em sala de aula. E aí eu falei pra mãe: olha, eu não aceito que fique fora. Ela me conta a história lá, por isso que eu troquei, por conta disso, então eu realmente não quero que ele fique só fora de sala. E aí eu expliquei pra ela, falei assim: olha, ele não vai ficar só dentro de sala, ele vai ficar fora também, porque ele acostumou. Mas vamos usar algumas estratégias. Então eu gosto muito da tal das borrachinhas. Quem me conhece já sabe que eu gosto das borrachinhas. Então eu gosto de fazer uma pizza de EVA. Então, cada vez que a criança sai de sala, eu tiro essa pizza de EVA mesmo, com velcro, ou então borrachinha em forma de pizza. Eu tiro uma fatia de pizza. Então a criança vai ter 8 oportunidades de sair de sala. E eu coloco o cronômetro, acabou o tempo, ela vai voltar para a sala. E nesse tempo, que também pode ser cronometrado, porque ficar em sala, a gente vai fazer uma atividade. Isso gera o quê? Confiança da criança, porque ela sabe que ela vai sair de novo. E quando a Isso é gente dá adaptação, né? Isso é adaptação, isso né? é adaptação, exatamente. Isso é E aí a adaptação. criança, no caso, tem cuidador, tem professora regente. Opa, nós temos 2 pessoas que vão ajudar essa criança.
Então, às vezes, é pensar na estratégia que vai gerar confiança na criança e estar num ambiente desconhecido. Gente, é uma escola, é muita gente. São pessoas que a criança não tem confiança. E a gente pega uma criança que desregula com mais facilidade, ela precisa de pessoas que ela tenha confiança. E que mantém uma palavra. Isso é isso, vai fazer assim, assim, que não tem flexibilidade ali nessas falas. O que é para fazer, não pode, não pode, né? E a gente não pode ficar preso que a previsibilidade é só uma rotina de que 7 horas da manhã acorda, 8 horas da manhã vai pra escola, 9 horas da manhã até o café. Não, previsibilidade é isso. Olha, você vai sair, mas a gente vai colocar um cronômetro. Na primeira semana pode ser que não dê certo, mas continue, né? Tenha persistência. Persistência, repetição, né? O indivíduo autista, ele se beneficia muito com a repetição, com a persistência, com o que é concreto. Então, a partir do momento que você coloca um cronômetro, que você retira uma fatia de pizza, ela tá dando um exemplo de pizza, mas pode ser números, ele pode marcar um X, ou seja, cada criança vai se beneficiar de uma coisa, mas é concreto. Ela tá entendendo, não são palavras ali ao vento, né? Ela está vendo, ela está compreendendo aquilo visualmente. Então, o indivíduo dentro do espectro se beneficia muito disso, né? Sim, exatamente. Uma outra fala assim, uma outra pessoa fala assim, minha filha tem uma professora maravilhosa. Eu falei que precisava fazer a previsibilidade da aula e a professora entendeu e fez. Nossa, minha filha era outra criança quando ela fez isso. Então, o que eu entendi aqui é que antes ela deveria ser uma criança que tinha mais dificuldade ali em sala de aula e que depois dessa previsibilidade melhorou muito. Eu fico muito feliz, viu, que você tenha conseguido esse entendimento aí com a professora e que a sua filha tenha sido, né, beneficiada em relação a isso. A Erika fala assim, eu acho que o município, o estado, você já tinha lido essa, né, do mediador. Sim. Vamos ver aqui uma outra. Sou professora de educação especial e sofro muito no momento de elaborar as avaliações. Sempre acho que não atingi o objetivo na avaliação. Gostaria de dicas. Ana, vou deixar essa para você. É porque às vezes a gente acha que é um bicho de 7 cabeças. A gente olha, fez assim, ué, mas era isso? Não, tá errado. Né? Eu já terminei, não, tá errado. Não, às vezes é assim mesmo. É fácil mesmo, a gente vai terminar rápido. E eu sempre falo, a avaliação, ela não pode ser difícil demais e também não pode ser fácil demais. O aluno conseguiu fazer tudo rápido, é porque você facilitou demais. Né? Só colocou o alfabeto, pediu para circular, figuras, e aí o aluno já não está mais nessa fase. Então não pode ser difícil demais para ficar inalcançável e também não pode ser fácil demais. E Ana, a gente pode colocar uma pimentinha ali, por exemplo, a gente pode colocar uma questão mais desafiadora para saber se a gente pode, até onde a gente pode puxar essa criança? Sim, Pode, né? sim. E assim, fiz todas as provas de uma mesma forma, deu certo? Opa, no próximo bimestre já teve um tempo aí para esse aluno desenvolver alguma coisa, vamos colocar essa pimentinha. Só Uhum. uma pimentinha que não seja ardida demais, né? Porque também vai ser maldade. Mas assim, é só pra gente ver se. Uma pimentinha de meio ponto, a gente Por poderia aí. colocar uma pimentinha ali de meio ponto, a gente para saber até se a gente pode puxar um pouquinho mais, né? Enfim. A Yasmin fala assim: quando a professora diz ter feito todas as adaptações necessárias e nada adiantou, me fez lembrar de um caso que atendo. De fato, somente as adaptações não são suficientes quando existirem lacunas. E é isso, a gente estava falando disso o tempo todo. E as lacunas, elas podem vir de diversas formas, né? A criança às vezes não está apta para ficar muito tempo sentada, a criança não tem pré-requisitos para estar fazendo aquele tipo de atividade. Então, assim, a gente tem que realmente parar de olhar para a criança, olhar o entorno, né? E tentar descobrir quais são realmente essas lacunas, né? Sim. Vamos ver aqui, principalmente na questão comportamental, as habilidades básicas do aprendiz. Exatamente, é o que a gente estava falando, né? Que são os pré-requisitos. Esse olhar multidisciplinar é necessário para efetivar a verdadeira inclusão e aprendizagem. Concordo plenamente. A Josi fala assim: a criança com TDAH também precisa de adaptação escolar? Acho que depende, né, Ana? Depende. Depende, nem toda criança vai precisar. Isso me fez lembrar de Nem uma todo coisa. autista e nem todo TDAH e nem toda Sim, criança, né? sim. Gente, assim, às vezes uma criança que não tem laudo vai precisar de uma adaptação. Então, é igual o PEI. O PEI não é para criança que tem laudo. O PEI é para criança que tem dificuldade. E a gente tem que entender que crianças terão dificuldades. Eu falo muito isso para a equipe da clínica e muito isso para as famílias. Eu não vou te devolver uma criança perfeita depois da terapia. Crianças têm dificuldade. Eu só preciso saber se o nível de dificuldade está compatível ou não com essa idade. E a gente tem uma criança com TDAH que estava tirando 7, 8 na prova. E uma prova que não tem adaptação, porque essa criança não tem necessidade de adaptação. Né? Já passou, a gente já fez muita adaptação, e a gente foi retirando essas adaptações porque não precisa mais. E aí, o que foi cobrado pra gente, pedido pra gente retornar à escola e pedir novas adaptações? Porque aquelas notas não eram aceitas pela família. E aí entra uma questão, será que eu não estou exigindo demais? Exigindo que meu filho sempre tire um 10? Crianças vão ter dificuldade. E por mais que aquela criança não precise de uma adaptação, é uma criança que tem um déficit de atenção.
né? Então pode ser que ela se cansou no final da prova. Tantas questões, gente, que a Quem gente não não, né? pode usar um diagnóstico como uma muleta para que aquela criança tire nota alta, Sim. né? Então, nem toda criança vai precisar de adaptação, nem toda adaptação vai ser bem-vinda para essa criança, nem toda palavra grifada vai ser necessária para essa E a criança. adaptação também, ela não precisa durar todo o ensino dessa criança, todo ano, toda a vida acadêmica dessa criança. Ela pode precisar de adaptação no começo, ou ela pode precisar de adaptação no final ali, né, da vida acadêmica dela. Então, assim, não existe uma regra, né, Ana? Existe a especificidade de cada indivíduo naquele momento. Sim. E até material, livro adaptado. Eu não vou entregar um livro adaptado para aquela criança do semestre todo. Entrega do bimestre. Vai adaptando de forma gradual, porque às vezes o bimestre que vem, Não a mesma precisa. adaptação não vai precisar. Então, vamos fazer a Uhum, adaptação por bimestre. Vai uhum, facilitar para quem está fazendo a adaptação, vai ser melhor para a criança, porque a gente vai acompanhando a evolução dessa criança. E eu sempre falo, uhum. compare a criança com ela mesma de ontem. Não compare com a criança que está ao lado, compare com ela mesma. Nossa, ano passado, como que estava essa criança, a escrita dessa criança? Olha como que está hoje. Porque se eu faço, olha, fulano tem o mesmo diagnóstico e tá assim. E como que essa criança ainda tá nesse nível? Opa, há quanto tempo o fulano faz terapia? Como que é a família desse fulano? Então Uhum. envolve tantas questões que a gente precisa considerar tudo isso para pensar em adaptação, para pensar no nível de desenvolvimento daquela criança. Amiga Milena, eu estou deixando meu filho em horário reduzido, pois não vejo meu filho de uma hora até às 5 horas da tarde, né? E falei para a cuidadora fazer a tarefa dele e depois depois da merenda. E depois vou buscar. Então, eu acho que ela tá falando assim, que ela tá deixando ele menos tempo, né? Tá fazendo a tarefa dele e depois dá a merenda, eu não sei se é depois da merenda ou faz a tarefa depois, vai para a merenda e depois ela vai buscar. Eu acho, Laiane, que isso já é uma adaptação, né? Se a escola permitiu, enfim, mas é sempre a intenção, pelo menos essa é a minha opinião, a Ana já dá a opinião dela, mas na minha opinião, eu acho assim, a gente usa dessa estratégia no começo, até essa criança aumentar o tempo de tolerância dela ali na escola, mas o ideal é que ela participasse de todo o ritual, né? De todos os processos, de todos os horários. Eu não sou contra você retirar a sua criança mais cedo, mas eu acredito que a meta é que ela fique de 1 hora até às 5 horas da tarde. O que você acha, Ana? Qual que é a Até, sua opinião? até porque no dia que você precisar deixar até o final, ela não vai aceitar, né? Então, de início, vai pegando mais cedo, mas depois vai deixando, né? 30 minutos a mais, 1 hora a mais, até que aquela criança consiga ficar todo o período na escola. Uhum. É igual a criança passar do quinto ano para o sexto ano. Nossa, parece que mudou, assim, para um abismo. Porque até o quinto ano, ajuda de vários professores, os professores conhecem muito bem. Chega no sexto ano, não pode falar tia. É um professor para cada matéria, muito mais do que no quinto ano. Caderno de matéria, pode usar caneta, então é um Ele mundo à saiu de parte. criança, agora ele já é adolescente, é como se fosse assim, antes, antes era uma criança, agora já é adulto. Uhum, exatamente. E as famílias ficam assim com muito medo. Vai chegando agosto, elas vão ficando apavoradas para o próximo ano. Então, acredito que toda mudança precisa ser gradual para não assustar, né? Então, 1 hora essa criança vai precisar ficar o tempo todo na escola. Uhum. E se a gente É, colocar de uma vez, ela não vai querer ficar. a Laiana falou que ela acha que as escolas não estão preparadas e que ela até entende, né? Porque não existem cursos, né, para esses profissionais. Laiana, eu acho assim, hoje em dia não cabe mais esse conformismo, assim, tá, não tem cursos, mas esse professor não está amarrado, ele não está preso, ele não está proibido, né, de ir atrás por conta própria, por satisfação própria, para conhecimento próprio, para, né, crescimento enquanto profissional, enquanto pessoa. Então, assim, hoje eu acredito que isso não cabe mais. O conhecimento hoje, ele está muito mais acessível, ele está muito mais rápido, ele está muito mais dinâmico. Se você não pode presencial, você tem um online. Então, essa é a minha questão. Acho que essa desculpa não cabe mais. Sim. Eu sempre falo isso também. Hoje a gente não pode mais dar essa desculpa. Rede social tá aí, todo mundo tem. Aí a diferença é o que você está fazendo na rede social. A informação tá aí para todo mundo. Né? Então, mas eu não sei como faz. A escola não investe. O Estado. Esquece. Né? Faz o seu. Vai atrás daquilo que você acha necessário. Porque o fulano não tem os mesmos alunos que você tem. Né? Claro que não vou trazer tudo para o professor. É um coletivo. Mas o seu potinho você pode encher. Uhum, perfeito. Ana, o Carlos está te perguntando, o que é previsibilidade da aula que você falou? É você levar esse aluno a entender um pouco mais do que vai acontecer ali. Né? É igual eu falei, eu não gosto daquele horário
7 horas isso, 7 e meia isso, 8 horas isso, mas é você mostrar o que vai acontecer naquela aula. Primeiro nós vamos fazer a atividade do livro, do 1 ao 3, vamos ler o texto e vamos responder do 1 ao 3. Depois, você pode ir ao banheiro. Vamos pegar um aluno, né, que precisa andar um pouco, sair um pouco, não consegue ficar todo o tempo na sala de aula. Depois você vai ao banheiro fazer, você vai ter esse tempo. Então você vai lá na secretaria buscar tal coisa para mim. Essas saídas mais funcionais, eu dou previsibilidade, eu mostro para aquele aluno o que vai acontecer durante a aula, para ele já ir se organizando, né? Porque se Uhum. eu trago de uma vez assim, abre o livro tal. A gente não ia fazer isso, você falou que ia fazer o caderno, então eu já me organizei. Então eu mostro para aquele aluno o que vai acontecer, para que ele já comece a se organizar. Uhum. Carlos, lá em 2012, 2013, logo que o Samuel começou, né, na escola, existia a previsibilidade da seguinte forma: primeiro ela era visual, com figuras, né, e sempre um nome embaixo, e aí era assim: primeiro, a criança chega, né, então no caso dele, era ele guardando a mochila, então mostrava colocar a mochila, depois retirar a pasta e colocar em cima da mesa. Então eu tô falando de uma previsibilidade que existia ali naquela época que me veio agora na cabeça. Então, assim, aí depois ele sentaria na cadeira dele, aí tem a atividade da massinha, tô chutando aqui, né? Aí depois vem a atividade da roda, aí depois atividade não sei o quê. Então, é essa previsibilidade, né? Esse roteiro ali que pode acontecer, só que a Ana Clara também falou muito sobre essa previsibilidade. A gente não pode também se escorar e se apoiar 100% nessa previsibilidade, porque de vez em quando alguma coisa tem que sair do eixo, porque senão a gente não está trabalhando também o imprevisto. Então, o imprevisto ele tem que vir de vez em quando, não de uma forma constante, mas de uma forma às vezes até provocada, para a gente também não deixar de trabalhar essa flexibilidade cognitiva com essas crianças. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso também, tá? A Carol, ela fala assim, Ana, e se a escola apresenta resistência para adaptação, como que eu posso pedir para a escola adaptar? Eu gosto muito de levar um documento para essa escola. Eu levo um documento com todas as orientações dadas, e eu vou pontuando o que eu quero, como fazer, né, tudo que foi conversado na escola. E peço para toda a equipe assinar. Toda a equipe assinou, a família assinou, eu assinei, toda a equipe assinou. Então a escola está ciente que aquilo lá foi acordado. E eu cobro, incansavelmente eu cobro. Alguém vai cansar. E esse alguém não sou eu. Eu não vou ficar cansado de cobrar a escola. Então eu vou cobrar, 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 cobrar. E a gente precisa cobrar. E eu sempre falo, né, que nós vamos para a escola representar a família. Eu não vou para a escola sentar na mesa para falar mal da família. Eu estou representando a família naquela instituição. Então eu tenho que pensar na criança. E eu tenho que cobrar aquela escola e mostrar como fazer. Não mostrar só o que fazer, mas como fazer. Esse é o mais importante. E eu sempre E levo o documento para eles assinarem, sempre. a Tatiane fala assim, que critérios de avaliações devo seguir com as avaliações adaptadas? Eu preciso muito saber desse objetivo da avaliação, né? O que que eu realmente quero O que que ela avaliar? realmente precisa, a criança, Sim. né? A Polly fala assim, uau, que fala. A criança tem dificuldade, precisamos ver o nível de dificuldade em que ela está. É isso mesmo. O Carlos fala assim: trabalhar a adaptação, trabalhar o concreto e a previsibilidade da aula, adaptação por bimestre, comparar a criança com ela mesma no passado. Uau, esse uau foi para você, amiga, porque foi tudo que você falou. A Valdirene fala assim: uma criança que senta e não gosta de escrever, o que devo fazer para ele escrever? Essa é boa, essa aí é Ué, muito escreve em boa. pé. Adoro. Gente, qual que é o problema de escrever em pé? Deixa ele escrever Vai, em pé. né? As Sabe o que que eu perninhas faço? dele estão melhores do que as nossas, né? Sabe o que que eu faço? Eu faço combinados. Criança com TDAH tem essa dificuldade. Principalmente com TDAH tem essa dificuldade em sentar. Gente, ler e escrever envolve tantas habilidades cognitivas. Pra gente já está automatizado. Pra eles, não. Nossa, envolve tantas habilidades. Então é difícil você ficar sentado. Então eu faço combinados com eles. Eles leem sentado e escrevem em pé. Terminou de ler, levanta e escreve. Às vezes eles continuam sentados assim, levanta, levanta, você vai escrever, tem que levantar. Eles, vai, pode. Então, às vezes a gente dá foco demais, né, naquilo que eles não estão conseguindo, estão pedindo, a gente acha um absurdo, porque sai do formal. Mas deixa escrever em pé. Depois você Trabalha passa, a olha, sua flexibilidade, né? depois a gente vai mudando, olha, número 1 faz sentada, número 2 você levanta. Aham, Depois aham. ele vai conseguir fazer sentado. É porque a Sim. gente precisa ensinar. E o ensinar, eu preciso fragmentar. Para que depois ele consiga fazer sozinho. E uma coisa muito importante, Valdirene, que a gente tem que ter em mente é: será que essa criança está sendo exigida na escrita só na escola e nos outros ambientes? Será que ela está escrevendo em casa? Será que ela está escrevendo em terapia? Então, lembra daquele coletivo que no começo a Ana Clara falou, trouxe, né? Foi tão importante essa fala. Então, assim, essa criança, ela tem que
ter momentos de escrita, não só na escola, porque senão a escola e a escrita se tornam aversivas para essa criança. Então a gente tem que compreender isso, tem que deixar isso muito claro, que tem aquilo que você quer ver a sua criança fazendo em outros ambientes, você tem que fazer na sua casa, você tem que fazer em terapia, enfim, né? Porque o cuidador, a função dele é mais para cuidados pessoais. É, assim, eu acho que isso é uma coisa do governo também, né? Que colocou o cuidador sendo só para cuidados pessoais. Que na verdade deveria ser um professor de apoio mesmo, né? Sim. Ah, aqui tem uma outra, a Jus fala assim como os pais têm a opção de trocar de escola quando não gostam do ensino, o professor também tem a opção de conquistar uma vaga em outras escolas menores e se sente sobrecarregado, né? Ninguém é obrigado a ficar ali, né? Se está achando que as coisas não estão boas, né? A Sônia fala assim: acompanha um menino do segundo ano, tem laudo. E é bem difícil ele escrever, copiar. Estou usando muitas estratégias para se adaptar. Ô, Sônia, não adianta você fazer malabarismos no nível Circo de Solé se é só você fazendo isso sozinha. Não, não adianta. Né? Então, tem que conversar com essa família, tem que levar todas essas questões que você está adaptando, está trabalhando, ele tem que fazer no contexto domiciliar dele e em terapia também, né? A Sara fala assim: criança de 6 anos não senta na sala de aula, tem diagnóstico de TEA e TOD, tem crises agressivas na escola. Nesses momentos, a professora tira todos da sala. Como proceder? Menina, você fala ou eu falo? Pá! Pode começar. É, primeiro, a gente, mais uma vez, né? Com como essa criança foi para essa sala? Né? Com quais pré-requisitos a criança chegou para essa sala de aula? Que tipo de habilidades ela tem para estar nessa sala de aula? Está sendo acompanhada por terapeutas? Essa criança está tendo algum tipo de adaptação nessa sala de aula? O que ela vivencia em sala de aula está acontecendo em outros contextos, em outros ambientes? Então, eu tenho muito mais a te perguntar, Sara, do que a te responder, porque a minha resposta vai depender de tudo isso. Então, se você disser não para alguma coisa dessas, do que eu te perguntei, a gente precisa fazer com que isso esteja acontecendo. Essa criança dentro, né, dentro do espectro e com uma comorbidade associada, que é o TOD, é, se ela não estiver sendo acompanhada e se não tiver os pré-requisitos para estar ali em sala de aula, isso tudo vai dificultar a aprendizagem dela. E assim, não é justo olhar só para a criança, a gente mais uma vez tem que olhar tudo em volta para ver se está todo mundo ali muito entrosado para permitir a aprendizagem desse indivíduo. Sim. E a gente tem que pensar também, né, nesse diagnóstico de TOD. Eu sou muito temerosa nesse diagnóstico, né? Porque se a gente pensar uma criança com autismo, uma criança com TDAH, terão comportamentos também. ah, e às vezes a gente foca, não, porque tem TOD. E a gente acaba reforçando esses comportamentos. E aí, eu, se eu retiro todos os alunos de sala, já que eu estou reforçando também, né? Um comportamento. E aí, organizar uma rotina dessa criança em casa, para ela chegar na escola, é fundamental. Sim. Porque senão ela fica, né, a escola fica aversiva, né? Sim, Só a escola está cobrando, só a escola está dando regras, só a escola está dando atividades, só a escola está colocando limites, colocando tempo, né? Então, assim, não dá, não fecha, a conta não fecha. O Espaço Conecta Psicopedagogia está elogiando a gente, muito obrigada. E ela fala assim: o que, que a gente acha das monitoras ou as professoras de apoio ficarem ao lado das crianças, né, sentada ali ao lado delas, impedir de interagir com as demais por ficar muito perto ali do quadro, enfim. Não é para ser, né? O professor de apoio, o monitor, é para ele ser uma ponte, não uma muleta. É para ele permitir e não restringir. É para ele possibilitar e não inflexibilizar, né? sim. E não pode nem. Tem que tomar cuidado, na verdade, porque acho que eles pegam tanto amor na criança, no caso, que não deixa nem o professor chegar. Não, mas eu já sei como que eu vou fazer. Não, eu já adaptei essa atividade. Né? Então, realmente, estar ali vai dar um passeio. Eu sempre falo, gente, vai passear, vai dar uma volta na escola para ver aquele tempo, o que a criança consegue fazer sozinho. Porque a criança acostuma com alguém ali ao lado. A gente não pode deixar essa dependência. Uhum, sim. Não, e não é nem o papel. O papel Sim, do apoio não é esse, né? A Sara, que tinha falado da criança com TEA, com TOD, ela disse que ela estava acompanhando essa criança agora, sabe? E ela falou que o neuro solicitou que ele ficasse em casa um mês até ele se regular. Isso me chateia tanto, isso me incomoda tanto, porque é você jogar a responsabilidade de uma criança que só tem 6 anos de idade. sim. Então ele vai ficar ali em casa um mês, até ele se regular.
que ele tá E no, tendo de aprendizagem com isso? e no ambiente confortável para ele. Beleza, ele se regulou, mas e quando ele sair desse ambiente? Né? Eu não posso facilitar, sabe? Só facilitar o caminho para ficar confortável. Eu não posso ser aquela terapeuta, não posso ser aquela professora que, ai, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer, nossa, ele fica bravo e aí ele quebra as coisas. Ué, deixa quebrar. Porque é ali que eu vou ensinar Dar algo. limite, ensinar, né? Dar consequências, né? Exatamente. A Evanda, ela fala assim, nessa situação do Todd, quando a família não ajuda. Aí a gente não tem um tripé, aí a gente tem uma parte manca, aí a coisa cai, aí não funciona. Eu costumo, nessas horas, como aqui a gente está falando em comum acordo que a gente precisa desse tripé, a gente precisa desse diálogo, né, entre essas três entidades ali, né, família, escola e terapia, se um deles falha, na hora desse diálogo, a gente deixa bem claro que não se para em pé. Né, e não se pode jogar toda a responsabilidade em cima da criança. Então, Evanda, não é possível, não é possível. A Isabel Teó, maravilhosa, ela fala assim, exatamente. Esquecem dos déficits possíveis, como as praxis e a ideacional, que contribuem diretamente para a rigidez, e isso no ambiente escolar fica muito desafiador. Parabéns pela live. Obrigada, viu, Isabel? Obrigada por estar nos prestigiando aí. A Espaço Conecta agradece, falou perfeito. A Sara, vocês são maravilhosas. Obrigada, Sara. Obrigada pelas perguntas, viu? Por também, né, permitir que a gente possa interagir e falar mais com vocês. Sem a participação de vocês, assim, também, né? Não seria possível. Que bom que vocês estão interagindo e perguntando. A Eliana, ela fala assim: boa noite, eu sou professora, amo o que eu faço, faço cursos e cursos para poder ajudar cada aluno no seu individual, mas temos dois problemas. Os pais aceitarem buscar ajuda e quando ocorre a busca, aí eu não consegui ler mais. Mas é a questão que eu falei para Evanda ali atrás, né, Eliana, que é a questão do tripé, né? Se a gente tem, né, uma instabilidade ali numa dessas forças, não vai ser possível, né, infelizmente. Valor alto, a família não dá conta de pagar. No começo da live a gente também falou, né? O ideal, o que é possível e o zero, né? O nulo, não fazer. Então, eu acho que a gente pode sim trabalhar com o que é possível. Né? Se a família não tem condição de arcar com as terapias, vamos supor que seja por isso. Ontem eu estava conversando com uma mãe, ela mora na Suécia, e lá ela falou que o sistema de saúde lá, eles priorizam capacitar as famílias. Né? Então, o menino dela tem 7 anos de idade, tem um transtorno do espectro. E aí ela falou assim, Milena, eu queria muito, eu tô acompanhando, né, o seu Instagram, eu queria muito a sua ajuda, porque aqui a gente não tem e tal. E aí ela falou, olha, ele vai na psicóloga uma vez por mês e na fono 2 vezes por mês. E tá fazendo a questão da comunicação, né, aumentativa. E aí ela falou assim, não, aqui eles me dão cursos, eles me preparam, eles me instrumentalizam, enfim. E é tudo que eu acredito, né, Ana? Eu acho que você também, você sabe que há muitos anos eu falo sobre isso, sobre capacitar esses pais, instrumentalizar esses pais, né, orientar esses pais. E eu vou falar aqui, eu espero que ela esteja aqui me ouvindo, mas assim, eu conversei com uma mãe realmente instruída, uma mãe que realmente sabe do que ela está falando. Né? Então, se todas as famílias, mães, pais, tias que acompanham, tios, madrinhas, enfim, né, irmãos às vezes, vocês não sabem o poder que vocês têm na mão. Né? Então, nós não estamos falando de uma condição financeira, nós estamos falando de sangue no olho, de querer fazer a diferença. Né? Às vezes você não tem recurso financeiro, mas você pode trabalhar com que é possível já transformar a vida dessas crianças. Então, o que eu percebi é que o que eu vou ajudar essa mãe, né? Eu só vou colocar a pimentinha, porque ela só não está sabendo, Ana, aumentar o grau de dificuldade. Ela só não está sabendo ampliar o que esse menino já sabe. E aí o que acontece? Ele entra num comportamento desafiador, porque aquilo tá chato para ele, aquilo tá fácil para ele. Então, por isso que ele entra num comportamento desafiador. Então, a partir do momento que você coloca um salzinho também, uma pimentinha, alguma coisa, você potencializa essa aprendizagem. Então, também, falar que não tem dinheiro, hoje em dia, com o acesso que a gente tem, não é mais também aceitável, uma desculpa, né? O Carlos falou assim, eu desisti do meu aluno com TOD por causa disso, a família não ajudava. Ô, Carlos, vamos mudar esse nome, não fala desistir, não. Fala o quê? Você Fala que encaminhou você para outra pessoa. isso, Carlos. Encaminhei para outra pessoa porque você tinha usado tudo que você podia. Pronto, vamos falar assim. A Vanusa falou boa noite pela primeira vez. A Eliana falou maravilhoso, obrigada. A Eliana, amei a live, obrigada. A Fabiana
falou, amo cada dica, faço tudo com os meus filhos, vejo muitas evoluções, não está 100%, mas devagar a gente chega lá. E é isso, é o que a Ana falou, compare o seu filho com ele ontem, né? Compare ele com ele mesmo. A Evandro, os pais são os que mais precisam de ajuda, eu concordo plenamente. A Sônia fala assim, temos um aluno com TDAH e TOD, quando ele desregula na sala, agredia, quebrava tudo, tinha que tirar as crianças nervosas da sala. Enfim, mudamos a estratégia de perceber quando está dando sinais, eu acredito, de que ele está nervoso. Eu não consigo ler mais aqui, mas eu espero que tenha dado certo, mudando as estratégias. Não sei o que eu apertei aqui. A fala de vocês está nos ajudando muito, mas gostaria de ouvir uma fala de vocês sobre o que fazer para a criança com autismo sentar, escrever e ler. A resistência que eu coloquei é crise de bater e chorar. Então, a resposta é a mesma, Valdirene. Será que não é só a escola que está exigindo que essa criança leia, escreva e que faça isso sentada? Então, assim, o comportamento dela de se bater, de chorar, de gritar, de querer sair assim, você poderia descrever N comportamentos aqui. Essa criança só está dizendo para você ou que ela não está apta para isso no momento, ou que ela precisa de uma adaptação maior, ou que é só ali. Então, fica aversiva essa escola para ela, fica aversiva esse sentar, esse escrever e esse ler. Então, assim, não existe, a não ser que a Ana fale aqui agora, mas não existe um passe de mágica, senão levar essa questão da leitura, do sentar, da escrita, para os outros contextos onde ela está inserida. Porque se a gente tiver que começar só na escola, já está fadado ao insucesso. E acaba sendo a mesma orientação no sentido de a número 1 escreve em pé, número 2 escreve sentado. Por quê? Porque eu estou fragmentando. Eu estou deixando essa criança fazer o que ela quer, da maneira que ela quer, mas eu também estou trazendo aquilo que eu quero. Então eu vou ensinando a criança aos poucos. Não vou fazer isso e a criança vai escrever do início ao fim sentada, se ela não consegue. Então eu vou fazendo aos poucos até que em algum momento a criança consiga trazer aquilo que é o ideal, aquilo que a gente vê como correto, né? A Ale, psicopedagoga, está parabenizando a gente, dizendo que aprendeu muito. A Érita também, falando que aprendeu muito. A Josi fala assim, Ana, dá dicas para crianças TEA que está com dificuldade de copiar no quadro. Aqui a gente tem que ver uma questão. Por que essa criança está com dificuldade de copiar do quadro? Qual é a dificuldade dela? Por quê? Entra uma questão de percepção visual, essa dificuldade em copiar do quadro. E aí que a gente vai ver se é uma questão visoconstrutiva, né, da criança olhou para o quadro, olhou o caderno, se perdeu. Se é uma questão de análise visual, que é a discriminação, é o discriminar, interpretar, identificar. Então, olhe para o quadro, identifique que a letra E, a letra A, é a diferença de bola para bolo e copio. Uma questão de memória visual. Uma criança que tem dificuldade na memória visual é uma criança que vai ter dificuldade em copiar do quadro. Porque ela olhou para o quadro, tá escrito escreva, e aí se é uma criança com dificuldade na leitura, ela vai ter dificuldade em escrever isso do quadro. Por quê? Copiar do quadro. Porque ela vai olhar, ela vai serre, vá. Vendo que demorou? Então, eu tenho que identificar por que essa criança está com dificuldade de copiar do quadro. E a gente ainda tem que pensar, né? Tá muito longe? Tá muito perto? Tem algum problema visual, né? Precisa fazer precisa usar óculos? Ela tá tendo dificuldade para copiar porque tem muito estímulo ali e ela não consegue acompanhar uma linha até o fim, fazer, né? Descer. Realmente tem que avaliar tudo, né? Sim, porque se eu só dou dicas práticas, pode dar certo. Por exemplo, eu posso pedir para o professor colocar numa folha e colocar ao lado dessa criança. Mas isso vai funcionar muito bem se for uma dificuldade de noção espacial, né, de uma discriminação visual, porque nesse olhar, olhei para cá, vou me perder. Então, se tiver do lado, facilita mais. Mas eu tenho que saber por que ela está com essa dificuldade em copiar do quadro. Não, de qualquer forma, se você faz uma adaptação aqui do lado, mais cedo ou mais tarde, você tem que trabalhar isso aqui, né? Sim. E aí entra a questão da adaptação ser personalizada para a criança, porque aí eu sei a dificuldade exata que essa criança tem. Exatamente. A Sônia fala assim, desregular. Convidamos para dar uma saída, trabalhar o foco, a aula continua, pegamos as atividades e tentamos fazer em outro lugar mais confortável. Tá certo assim? Muitas vezes não faz nada das crianças. A Ana também pode complementar. Assim, eu penso que toda estratégia não deixa de ser uma muleta. E não deixa de ser também uma esquiva desse professor. Então, assim, agora eu vou resolver dessa forma. Tá errado? Não está errado. Mas em algum momento isso tem que ser trabalhado o inverso.
para ele permanecer lá. Então, toda e qualquer muleta que vocês usarem, ali naquele momento serviu como uma estratégia, mas a estratégia não pode virar uma regra. Sim. E aí pensa, todas as crianças querem fazer atividade num lugar mais confortável. Todas as crianças querem fazer uma atividade na quadra. Então, eu vou deixar aquela criança aí, mas eu também tenho que mostrar para ela que é necessário estar num ambiente com todas as crianças. Uhum, sim. A Aline, ela fala, o Todd tem diagnóstico laudado? Tem sim, tá? Então você pode levar num neuro, se é uma criança num neuropediatra, ou num psiquiatra infantil, e aí você vai ter o diagnóstico de Todd, sim, tá? A Vanusa pergunta se eu moro em Goiânia. Tanto eu quanto a Ana Clara, a gente mora em Goiânia, Goiás. A Josi fala, a dificuldade dele, acredito eu, é quanto à letra cursiva. Ele ainda não lê nem escreve letra cursiva, só letra bastão. Então tem que ser trabalhado, viu, Josi? A letra cursiva. E aí a gente trabalha primeiro aí com um pareamento, né? Faz um pareamento do que é a letra bastão e qual é essa letra no cursivo. E tem outras estratégias. Você pode ir atrás da Ana Clara que ela te ajuda. Sim, e eu lembrei até de uma professora aqui em Goiânia, a Daviane. Sou super fã do trabalho dela. E aí Aham. ela falando que ela escreve cursivo e bastão no quadro. Para as Uhum. crianças que Ah, não que conhecem letra legal, que cursiva. legal. Então, É. pega uma professora que consegue fazer isso. Opa, Isso é peraí. Então não isso é é uma impossível. imensa adaptação, carinho, Com empatia, certeza. respeito e tudo mais, né? Ana, obrigada. Eu amo fazer lives com você. Eu não vejo o tempo passar quando a gente está junto, quando a gente está dando aulas juntas, quando a gente está tomando nosso café juntas. Quero te agradecer imensamente por esse convite, por você sempre pronto a atender. Agradecer, agradecer, agradecer. Dizer que esse não seja o último, que a gente continue fazendo mais e mais, tentando ajudar, né, da forma como a gente consegue ajudar tantas famílias, tantas crianças, tantos profissionais. E eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal e é isso. Não, eu que quero agradecer o convite. Foi muito bacana a nossa live. Um bate-papo, né? Quando a gente está juntas assim, eu vejo como um bate-papo mesmo, a gente sentada, conversando sobre um assunto. Foi muito bom mesmo esse momento aqui. Agradeço muito que a gente faça mais lives, tenha mais Com momentos certeza. assim. Que bom, que bom. E que a gente não possa esquecer, né? De pensar qual o nível de adaptação, se tá certo, se não tá, parece que tá errado. Eu sempre falo, sempre não há aprendizagem. Se Sempre. eu não problematizo pelo menos um pouquinho, essa criança não vai aprender. Mas se eu também não oportunizo um caminho acessível, também não há aprendizagem. Eu tenho que encontrar o equilíbrio. Né? Que o conteúdo seja uma referência da minha adaptação, mas que não seja a minha obrigação para aquele aluno. Bom, é isso, é isso. Que bom, minha prima, Mayra. Fico feliz, viu, de você ter aprendido muito, de a gente ter contribuído aí com você. A Mayra, ela é de EDE, ela é diretora de uma escola e fico feliz de ter ajudado. O pessoal tá aqui falando, agradecendo, elogiando. Ai, coração fica quentinho, né, amiga? Coração Ai, fica demais, quentinho. nossa, vale a pena. E eu queria que você falasse aqui de novo, né, para o pessoal. A gente está com uma audiência muito boa, graças a Deus. E aí eu queria que você falasse de novo o seu arroba, o nome da sua clínica, o endereço da clínica, que se Deus quiser, você vai poder ajudar, né, assim, palpavelmente, muito mais pessoas que estão aqui. Ah, com certeza. Meu arroba é anaclara.ludosinfantil. Ali no Instagram, eu sou, assim, super adepta às redes sociais, eu adoro. E eu falo muito sobre leitura, escrita, sobre toda essa aprendizagem infantil, né? E a gente traz também a parte das outras profissionais lá da clínica, da fonoaudióloga, psicóloga, enfim. Então a gente é bem voltada para essas três atuações. A clínica se chama Ludos Desenvolvimento Infantil, fica ali na Rua 15, atrás do Órion, ali na Rua 15, no Doutor Marista. Que bom, que bom. Gente, muito obrigada para todos aqui que interagiram conosco, que nos elogiaram, os que não também. Obrigada pela audiência de vocês, pela participação. E é isso. Até a próxima, se Deus quiser, amiga. Ó, um abraço, um beijo, um cheiro na Maria Laura. Um abraço aí no Bruno, no Tobias também. E muito obrigada, viu? Um beijo Eu que bem agradeço. grande e até a próxima, Até tá a bom? próxima. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.